Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar hoje a coluna do Fla para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vou primeiro pedir desculpa, ontem não pude gravar porque faltou luz, né, quebrou um poste aqui perto de casa. Então, para levantar esse poste levou o dia todo, só foi botar a luz lá para as 2 horas da manhã. E o dia primeiro também eu gravei, mas no corre-corre do dia a dia não consegui colocar, postar. Então, 2 dias que eu não pude colocar o programa no ar por motivos diferentes. Ontem por volta de luz e no dia primeiro por causa do corre-corre do dia a dia. Gravei, mas esqueci de lançar no YouTube. Acontece, peço perdão, vamos lá ao programa. Ter Arrascaeta e Pedro lembra a participação dos convocados do Flamengo na Copa de 2022. Vou lá, especialmente Pedro teve uma Copa apagada, entrou muito pouco. Arrascaeta, perdão, quase espirrei. Arrascaeta começou no banco, não achava espaço, e nos últimos jogos ele entrou e fez a diferença. E nessa Copa do Mundo agora, 2026, eu vejo que ele ia ser a Copa do Mundo dele. Ele ia entrar, ia ser titular, o camisa 10 ia tocar o Uruguai. Mas, infelizmente, tá nesse perrengue dessa lesão na panturrilha, se vai ter ou não. Vamos ter paciência. Tem o De La Cruz também, agora que foi para a seleção, tem o Carrascal, tem outros jogadores que vão servir o manto brasileiro e dos seus países, principalmente. A saudade está em ver o Flamengo jogar. Vamos para mais notícia. O Flamengo pode investir pesado na próxima janela de transferência. Eu creio que só precisa trazer um jogador com um investimento muito alto. Pode até apostar em em outras posições, um jogador mais novo, mais em conta para o empréstimo e tal. Para mim, a posição mais carente do Flamengo é ali a ala direita ali. Tem o Luiz Araújo, tem o Prata. Eu acho que falta um grande nome ali para aquela posição, um cara que resolva jogo como o Everton Ribeiro resolvia, em assistência, em gols, em liderança. Acho que o Prato vive polêmica da sua vida pessoal, de festas e clube. Luiz Araújo não consegue se firmar, faz 1, 2, 3 jogos bons, depois ele tá sumida e tem que ele some, depois reaparece. Então eu creio que ali naquela posição o Flamengo tem que gastar muito dinheiro para trazer um grande nome, e no mercado está com muitos bons jogadores para ser investido naquela posição, principalmente na Europa. Então o Flamengo está de olho no Luiz Henrique no pontapé inicial, mas eu creio que tem outros nomes, se procurar certinho, consegue outros nomes para jogar naquela posição e elevar a equipe. Já em outras posições, como 9 para Pedro, substituto, camisa 9 pode fazer um investimento menor, postar um cara mais novo ali, para ir aos poucos se adaptando. Na lateral esquerda, com Alexandre perto de aposentar, o papo que o Ayrton Lucas pode ir para o Santos, ter contrato um cara mais novo, aonde você vai aos poucos adaptando a ele. Então o volante também pode ser um cara, não gastar tanto, ser um jogador mais novo e aos poucos testando. Isso aí Leonardo Jardim, Porto e o presidente tem que encaminhar. Mas ali na ala direita, acho que o Flamengo precisa de um grande nome para elevar a equipe titular. Vamos para mais notícia. Flamengo e Palmeiras monitoram a situação de Thiago Almeida, ex-Botafogo. Contratação, o Flamengo está sempre acompanhando. Eu creio que o Flamengo pode fechar muito empréstimo em vez de contratar, empréstimo com opção de compra. Acho que também é um caminho seguro para as contratações do Flamengo.
trazer o jogador, ver se ele se adapta, se ele consegue render. Rendendo, o Flamengo vai lá e contrata. Acho que também é uma boa saída para o Flamengo nessa temporada. O Flamengo vai tentar a contratação de jogadores da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Eu creio que o Luiz Henrique é o nome que está sendo mais falado. Eu gostei muito do Fabiano que jogou ali. Não sei se está sendo. Ele é do Liverpool, não sei se ele está jogando lá. Eu achei um bom volante que encaixaria bem ali. Ele, Jorginho, ele é o primeiro volante ali que tem visão de jogo, um bom passe. Ryan, que está na Rússia, se o Flamengo conseguir Luiz Henrique, tem o Ryan, que eu achei também uma opção muito boa, que o Flamengo poderia ir atrás. Deixa eu ver mais alguém me chamou a atenção daquela seleção. O Danilo, que foi falado, o volante que chega ao ataque. O lateral esquerdo, Douglas Silva, se não me engano, o Santos Douglas. Então, o lateral esquerdo pode ser um bom substituto pro Alexandre, que está perto de se aposentar. O Martinelli, eu gosto muito do Martinelli, mas ali já tem Samuel Lino ali, Cebolinha e Bruno Henrique. Acho que o Martinelli vai povoar muito aquele setor esquerdo do Flamengo. Mas eu creio que pode sim trazer jogadores da seleção brasileira, sim. Mas eu creio que o Flamengo só precisa ali da ala esquerda, a ala direita ali que precisa de reforço. Acho que os outros setores estão com bons jogadores. Também você não pode encher o time com muitos bons jogadores que não há espaço. São 11 entre campo e esses 11 têm que jogar. Ancelotti tem problema de maior e Léo Pereira pode ser impactado em jogo do Brasil versus Egito. Amanhã eu tô ansioso também para ver a seleção novamente. Acho que tem jogadores do Flamengo que vão bem, Paquetá principalmente. Ver Vini jogando para a seleção brasileira e sendo decisivo. Para quem é flamenguista assistir a seleção brasileira. Léo Pereira pode ser outro jogador que pode assumir ali a zaga esquerda. Gabriel Magalhães acho que sentiu o impacto daquele pênalti perdido. São jogadores que tem pouco. Acho que o Alexandre tem sua vaga garantida. O Danilo, para mim, é um poder de liderança. Acho que não é titular, mas pode entrar na Copa do Mundo para, pelo menos se ele quiser fazer com 3 zagueiros, que eu acho que está muito certo, né? Pela direita, o Marquinhos centralizado e o Léo Pereira pela esquerda, vai ser 3 zagueiros que saia pro jogo. Acho também interessante, mas isso aí cabe muito ao Ancelotti, a questão de escalar o time. E eu tô ansioso para esse jogo de amanhã contra o Egito. Vamos para mais notícia. Cabe no Flamengo, sonho de José Porto deixa a Juventus e fica no mercado livre. Só lembrar o nome dele aqui que acho que seria uma boa para mim contratar jogadores aí só com salário. Franovic, eu acho que é um bom centroavante. Mas é aquela coisa, é para aplicar com Pedro ali na frente. Pedro é um centroavante certo, com muito mercado europeu. É aquilo que eu falo, Flamengo trazer um jogador desse é mais querido do jogador do que do próprio Flamengo. Como o Bernardo Silva, que também está com contrato livre. Então é muito mais querido o jogador vindo para o Brasil jogar bola do que isso. Mas tem que usar as peças como o Jorginho, como o próprio Danilo, como o Alexandre, jogadores experientes para que possa atrair esses jogadores para o mercado nacional. O Flamengo não paga, o futebol brasileiro não paga a mesma coisa do futebol europeu, mas
tem a paixão, o rio, coisas assim que pode cantar o jogador, além dos atletas com renome que estão no Flamengo. Paquetá, o Paquetá pode ser um cara que pode ajudar a trazer esses grandes nomes para o Flamengo. Principalmente esse Dusan Vlahovic, acho que é esse o nome dele. Tem o Danilo e o Alexandre que jogou lá há muito tempo, então conhece muito bem esse jogador. Pode ser um cara que pode convencê-lo a vir para o Flamengo. Bernardo Silva jogou com o Jorginho, também pode ser que consiga atrair. Paquetá, que jogou futebol inglês, pode conhecer ele e trazer ele. Mas são jogadores com um contrato encerrado na Europa, e se ele quiser vir para o Flamengo, será muito boa. Vamos para mais notícia. Porto volta a comentar sobre a demissão de Filipe Luís no Flamengo e destaca o fator emocional na decisão. Eu creio que Filipe Luís fez seu papel. Felizmente foi mandado embora. Acho que ele queria mudar o time, fazer o time à sua maneira. Acho que quando barrou o Pedro, que um atacante mais rápido, como o Gabriel Jesus, que está mobilidade, por isso que ele insistia em Prata como 9, ou Bruno Henrique como 9, que é um jogador com mobilidade. Então, ele queria que o Porto trazer esses jogadores que encaixaria na forma dele jogar, que é uma forma mais rápida de marcação, de movimentação, jogadores trocando de posição. Infelizmente não encaixou a ideia dele, não conseguiu fazer essa transformação na equipe e acabou saindo. Minha visão particular sobre esse caso Filipe Luís e Porto, ele queria peças que desse a ele a movimentação, jogadores, desse a movimentação que ele queria para o Flamengo que ele estava montando. Infelizmente acho que essas peças não chegaram, e ele acabou causando, entre aspas, um certo desconforto em relação a alguns jogadores. O exemplo é Pedro, que ele barrava muito o jogador Pedro. Então a ideia dele, a visão dele, né, tem que respeitar a visão dele como treinador. Outra notícia: Napoli tenta a contratação de jogador do Flamengo e Palmeiras, é o Richarlison Rios, que eu sonho que os pratos atacassem com o Richarlison Rios, João Gomes, Vinição, Muniz, Natan, próprio Ramon, que está no Vitória da Bahia, Matheus Gonçalves, Wesley, jogadores que possam um dia retornar ao Flamengo. E como o Paquetá fez, largou a mão de tudo, retornou. Eu vejo Felipe Paquetá feliz. Chegou no Flamengo, conseguiu ir para a seleção, tá feliz no clube que ele ama. Isso aí conta demais e faz grande diferença no jogo. Principalmente nos clássicos. O jogador que tem coração rubro-negro não entrega a derrota tão facilmente. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.